Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria falar sobre um tema que é interessante, que é a parte de indexação de vetores. O que, que é uma indexação? Como trabalhar? Que eu vi uns errinhos já na primeira avaliação que vocês estavam trabalhando sobre o R, mas e pode ajudar vocês a resolverem vários problemas, principalmente na parte quando vocês forem para álgebra linear, onde vocês fazem muito vetores, tá bom? Então vamos lá direto, vamos para o nosso amigo Colab, né, onde tem o R aqui, e vamos, primeira coisa, criar um vetor. Então eu vou primeiro aqui abrir para vocês, né, indexando vetores aqui, vai ser a aula de hoje, vai ser rapidinho. E a gente vai aqui, ó, mexer no ambiente de execução, vamos colocar o R, que é o que a gente está acostumado a trabalhar. Então, olha lá, salvei aqui, beleza. E a criação de vetor, vocês já sabem, né? A gente vai chamar aqui, eu vou chamar de vetor, porque eu não sou muito criativo agora, e eu vou dar uns valores para ele. Então, vou colocar aqui, ó, valores 11, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Então, tá aqui o meu vetor. Executei ele só para conectar o meu ambiente, então vamos conectar ele aqui que a gente está trabalhando. E a gente sabe que esse vetor tem alguns parâmetros. Eu vou colocar, pedir para ele aparecer ali embaixo. Então a gente tem o vetor que chama-se vetor e ele tem 6 posições. É muito comum em programação a gente trabalhar com vetores muito grandes, então nada mais. Quando a gente tiver com esses vetores muito grandes, pergunta para ele assim, ó, prezado vetor, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Qual é o seu comprimento, length do inglês? Dá um Ctrl aqui, ó, Ctrl Enter, length vetor, ele vai te dar o valor do meu vetor, que é 6, que são 6 posições. Então, vamos pensar nessas 6 posições, vamos trabalhar com a indexação. O que é indexação? É você poder pegar, através de um índice, posições desse vetor. Então, olha aqui, ó, vetor, se eu pego o vetor 1, que é o índice 1, a gente sabe que ele vai trazer o 10. Por quê? Porque na primeira posição do meu vetor eu tenho o 10. Se eu pegar o 2, ele vai me trazer o quê? O 11, porque ele é a segunda posição. Se eu pegar o 6, olha lá, 6, que é a sexta posição, ele é o 15. Só tem algumas coisas que talvez vocês não tenham visto na aula, mas ele existe também valores negativos. Se eu pegar o menos 1, ele vai trazer todo o vetor, com exceção da posição 1. Então, eu estou tirando o menos 1 ali, estou tirando a posição 1, que é onde tem o 10. Então, ele só vai trazer o vetor 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Se eu pegar o menos 6, por exemplo, ele vai trazer todo o vetor menos a última posição, que é o vetor, que é a posição 15. Então, essa é a vantagem de utilizar valores negativos, tá bom? Outra coisa que é interessante a gente aprender, que eu posso pegar segmentos no meu vetor. Como assim segmentos? Por exemplo, eu quero pegar o 10, o 11 e o 12, ou seja, só da posição 1 até a posição 3. Olha lá, 10, 11, 12 e 13. Não, 10, 11 e 12, perdão. Se eu quiser pegar da posição 13 em diante, como é que eu pegaria? Eu sei que é do 3 até o 6. Olha lá, 12, 13, 14 e 15. Por que, que ele pegou o 12? Porque o 12 ele está na posição 3. Se eu quiser só os 4 últimos, os 3 últimos, perdão, eu pegava do 4 até o 6, tá bom? E se eu quisesse, olha só, se eu pegar menos 4 até o menos 6, ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar pegar todo o vetor, só que ele vai tirar as posições menos 4, menos 5 e menos 6, porque é do menos 4 até o menos 6. Qual que é o menos 4, menos 5 e menos 6? São todos eles, menos o 13, o 14 e o 15. Olha lá, é a mesma coisa que eu trazer o 10, 11 e 12. É a mesma coisa que se eu fosse pegar, por exemplo, do 1, da posição 1 até a posição 3, que eu já sei que é o 10, 11, 12, certo? Beleza? Então, isso que é um indexador. E a gente trabalhou isso numa série de Fibonacci há um tempo, tá bom? Então, vamos comigo aqui, vamos analisar se a gente aprende aqui, ó. Aprender as coisas novas. Eu vou criar um vetor chamado Fibonacci, só que ele está null, então eu vou criar ele como zero. E nas duas primeiras posições do Fibonacci, quem não lembra o que é Fibonacci, vou colocar aqui na descrição, sei lá se é aqui ou aqui, onde vocês podem verificar como criar um Fibonacci, tá bom? E o que é um Fibonacci. Então, a primeira e a segunda posição de um Fibonacci, ou seja, na posição 1 desse vetor ele é 0 e na posição 2 ele é 1. Então, tá ali, ó, vou colocar o Fibonacci, ele já tem essas duas posições. Eu só vou escrever ele aqui embaixo para vocês verificarem que nas posições 1 e 2 ele já tem o 0 e o 1, tá bom? Agora,
Vamos imaginar, eu sei que o Fibonacci tem muitos números, e ele vai sempre somando de os dois números anteriores a ele. Então, o próximo número seria 1, então 0, 1, 1. O próximo, 2, porque a soma dos dois anteriores é 1 e 1. A próxima é 5, não, a próxima é 3, porque é somado com 2 e 1. Depois ele vem o 5, porque ele é 5, 3 mais 2 e assim sucessivamente. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar um número qualquer. Eu vou pegar aqui, ó, número, tá bom? Eu vou chamar de 30, porque eu não sei se o Fibonacci, uma hora o Fibonacci vai ter que passar desse valor 30, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um indexador, e esse indexador, eu vou chamar de index, ele vai ser começado com 3. Por que 3? Porque eu já tenho a primeira posição, eu já tenho a segunda posição no meu index, né, do meu vetor Fibonacci. Só que eu não tenho a partir da terceira. Então eu vou fazer assim, ó, enquanto o meu Fibonacci index, ou seja, a partir da terceira posição, só que eu vou fazer o seguinte, para ele entrar no while, eu vou sempre comparar assim, ó, a posição anterior a ele, então se eu estou no 3, 3 menos 1 dá 2, então a Fibonacci 2, ele refere-se a quanto? Tá aqui, ó, 1, olha o 1. Enquanto ele for menor do que o meu número escolhido, que eu escolhi 30, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a preencher o meu Fibonacci. Como é que ele preenche o meu Fibonacci? Ele vai fazer o seguinte, eu tenho que começar pelo Fibonacci, terceira posição. Então, Fibonacci, terceira posição, o meu indexador é o 3. Ele vai fazer o quê? Eu vou receber os dois anteriores valores do meu Fibonacci. E quais são esses dois valores anteriores? É o indexador menos 1, ou seja, eu estou no 3 menos 1 dá 2, e mais dois elementos anteriores a ele, menos 2. Então ele vai fazer o seguinte, ó, a terceira posição do meu Fibonacci vai pegar a minha segunda posição do meu Fibonacci e vai somar com a posição número 1 do meu Fibonacci. Então a minha terceira posição vai ser 1 mais 0, perfeito? Só que eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer com que esse indexador, ele faça o quê? Ele sempre incremente de 1 em 1. Então eu vou fazer aqui, ó, o meu indexador, depois que eu já preencho a posição, ele vai colocar o meu Fibonacci até chegar no número máximo de 30. Então vamos lá, se eu executar, ele vai fazer o seguinte, ele vai executar todo o meu Fibonacci, só que se vocês perceberem, ele está executando, ele está mostrando para vocês o 34. O 34 não era para mostrar, eu não queria ver ele, eu queria no máximo os 30, todos os números do Fibonacci menores do que a posição 30, tá? E por que que eu fiz isso? Fiz isso de propósito. Ele está fazendo isso porque quando ele chega no último indexador, ele aumenta o indexador, ele verifica dentro do meu laço while ainda e ele coloca esse indexador então aqui. Ele só vai parar no próximo laço. Quem não lembra disso, tem a nossa laço while que a gente aprende aqui no canal também. E também tem os materiais de aula. Mas o que que eu queria aqui? Por que que isso é importante? Porque eu posso pedir para o Fibonacci ele apresentar toda o meu série que eu coloquei ali, que vocês estão vendo 34, menos a última posição que ele apontar. Então, vamos fazer o seguinte, como é que a gente faz isso? Se ele é a última posição, qual é a última posição? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu colocar aqui ó, o Fibonacci menos 10, olha só o que ele vai fazer. Ele vai trazer todos eles. Só que tem uma questão, gente. Esse número que eu escolhi 30 aqui foi aleatório. E se eu quisesse todos os valores desse Fibonacci menores do que 100? Daí você não poderia colocar menos 10, porque provavelmente teriam bem mais materiais aqui, bem mais números. Por exemplo, vou colocar aqui, ó. Olha só que bizarro. Ele coloca todos os números, só que ele tira a 10ª posição dessa minha série, que ele era importante para mim. Então não faz sentido eu só colocar ele assim do jeito que estava, tá bom? O que que é importante para mim? Já que eu vou ter que sempre tirar a última posição, é só perguntar para o programa assim, ó, qual que é o comprimento desse vetor que está sendo importado aqui, que é o próprio Fibonacci. Então, eu vou tirar sempre ele menos a última posição. Aqui, ó. É assim que fica. Então, agora eu não preciso mais me preocupar. Eu posso colocar, por exemplo, o 100
todos os números de Fibonacci menores do que 100. Ele vai apontar aqui, ó, vai até o 89. Opa, menores do que 200. Quantos números eu tenho? Vai até o 144. Por quê? Porque o próximo número depois de 144 provavelmente é um número menor, maior do que 200. Vamos ver? É o 233. Ah, vou fazer isso aqui então para os 500, 400 primeiros. Olha lá, 377 é o último número antes de 400. E se eu colocar 500? O meu último número antes de 500 continua sendo 377. E os números de Fibonacci menores do que 1000 estão todos aqui, ó. Ele vai até o 987. Ah, e os números de Fibonacci menor do que 2000? Tá aqui, ó. O último número antes de 2000 da série de Fibonacci é o 1597. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Como é que trabalha com as partes de indexação utilizando vetores na linguagem R, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula e no próximo vídeo, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí no vídeo, a gente tenta ajudar na nossa comunidade que a gente tem ali. Se não, a gente vê isso em sala. Abraço a todos e a gente se vê.